Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema Consulta Popular. Recebo hoje Cíntia Agostini, presidente do CODEVAT, e Marcelo Brandoli, gerente regional da Emater. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, boa noite. CODEVAT, bem, nesse primeiro bloco, Cíntia, me permite, vamos até para saciar uma falta de conhecimento que eu tenho, imagino que muitos que estão nos vendo e ouvindo também tenham. De que forma se chegou hoje a essa consulta popular ou orçamento participativo? Porque é uma história que vem há longos anos, desde lá da Prefeitura de Porto Alegre, do governo Olívio, algumas outras experiências por alguns outros municípios do país, né? Depois, a nível de Estado, parece que o governo Brito tinha alguma coisa também antes do Olívio, quando chegou ao poder. Então, vamos ver nesse primeiro bloco um pouco da história da consulta popular. Mas antes, eu gostaria o CODEVAT, que é o Conselho de Desenvolvimento Vale do Taquari. Vamos lá. Boa noite ao nosso telespectador. O CODEVAT é um dos 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. No Estado do Rio Grande do Sul existem 28 COREDs, Conselhos de Desenvolvimento. E o nosso CODEVAT, que é o nome que a gente dá para o nosso CORED, é o CORED do Vale do Taquari, é o nosso CODEVAT. Então, nós nos reconhecemos como CODEVAT, mas se a gente for a outras regiões, as outras regiões vai ser o CORED da região tal, que é a mesma coisa. Eles começam em 1991, o nosso vai estar de aniversário, fazendo 25 anos em novembro agora. Puxa. E são instituídos por lei em 94 no governo do Colares. É uma estrutura única no país e que está no mundo, de organização da sociedade, porque não é um órgão de Estado, mas é uma organização da sociedade civil, em prol de ações das regiões, em prol do desenvolvimento regional. Então, o nosso papel é mediar, discutir, planejar e estar envolvidos em várias ações que perpassam o Vale do Taquari, que discutem temas do Vale do Taquari. Esse é o nosso papel enquanto CODEVAT. É fazer a consulta popular, que é o tema nosso de hoje, mas é também estar fazendo planejamento estratégico, que nós estamos nesse momento fazendo planejamento estratégico do Vale. Estamos indo em todos os municípios, vamos na sequência fazer discussões setoriais para tentar construir uma carteira de projetos para o Vale do Taquari para os próximos 15 anos. E essa carteira vai levar em conta depois, a nossa ação junto ao Estado, junto à União, dentro da própria região, na articulação das nossas entidades. Além disso, discutir temas de interesse regional. Então, nós estamos envolvidos na maior parte dos temas de discussão de interesse regional. E como ele é composto? O CODEVAT tem uma estrutura estatutária, quem são os membros do Conselho, Os prefeitos municipais, os deputados com domicílio na região, as câmaras de vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, os representantes dos nossos conselhos municipais de desenvolvimento e todas as entidades organizadas civilmente. Então, quer dizer, os nossos sindicatos urbanos e rurais, as associações comerciais, as ONGs, todos podem fazer parte do CODEVAT. Nem todos hoje fazem parte, porque deve haver um cadastro e um interesse da entidade em participar, mas todos podem fazer parte no âmbito dos 36 municípios do Vale do Taquari. Ou seja, a questão das entidades civis, obviamente ONGs também, isso por força de lei, elas teriam assento no Conselho Regional de Desenvolvimento. Isso aí, todos têm. Com direito a ser votado e votar. Isso. Esses todos são membros. Essa é a grande composição da Assembleia. Um por entidade. Um por entidade. Então, na verdade, um Conselho Regional de Desenvolvimento pode ter um número indefinido de assentos, de participantes. Justamente. No nosso caso, sim. Inclusive... No nosso caso, nos outros não. E tem estruturas diferentes, Tem estatutos diferentes. Tem regiões que regram isso e limitam. Tem outras regiões que, inclusive, indicam que o cidadão pode participar desde que ele se cadastre anualmente.
não me sinto representado por nenhuma entidade que está aí, mas quero participar. Ele vai lá e se cadastra e pode participar. No nosso caso, as pessoas podem participar, elas só não vão ter direito a voto quando houver algo a ser decidido. Além dessa Assembleia Geral, e aí então quem compõe esse conselho, nós temos uma diretoria executiva, então que eu estou presidindo hoje, e um conselho de representantes, que aí sim as entidades indicam, né? E estas pessoas, aí é um número que gira em torno de 15, 16 pessoas, nos ajudam a pensar estrategicamente nas ações. Quer dizer, é um conselho que se reúne com uma periodicidade maior para deliberar sobre temas e agir em torno de temas que são de interesse regional. Por exemplo, 386, as nossas RS, os temas aí da segurança, né? Todos esses que usualmente nós acompanhamos aí enquanto Vale. Então, esse conselho, você falou 15 membros. É, isso. Estatutariamente definido um número? Não é um número, mas é a representação das entidades. É um prefeito, é um vereador. Sim, chegou a esse número de 15. Isso aí. Ok. Isso aí. E o pessoal tem participado? Sim. A gente tem temas, né, que chamam mais atenção e a gente traz mais para discussão e outros nem tanto. Mas, de uma forma geral, a gente tem uma boa participação. E a Assembleia é anual, uma ordinária? É anual, e... ordinária e extraordinariamente a gente chama outras. Tanto quanto necessárias. Isso mesmo. E nessas assembleias ordinárias, anuais, provavelmente, né? Isso. Elas têm também tendo um bom fluxo de pessoas? As pessoas têm vindo, têm participado? Sim, vamos lá, né? A gente teve... Pessoas não, entidades, representantes? As representações de uma forma geral, né? Nós fizemos assembleia agora final de março, na verdade, né? Para a eleição, inclusive, da nova diretoria, e ali, então, foi onde eu fui reconduzida ao cargo de presidente. Nós tínhamos em torno de 70, 80 pessoas participando, representando diferentes entidades do Vale do Taquari. É bastante representativo. Isso, é um bom número e se consegue fazer um debate bastante qualificado. Isso para o Vale todo? Para o Vale todo. Tá, outra coisa, que é uma curiosidade. Os sindicatos têm participado? Sim, nós temos participação de sindicatos rurais e nós temos participação de sindicatos urbanos. Hoje, mais sindicatos rurais do que urbanos têm participado. É isso que eu queria chegar. Isso. E dos urbanos tem de empregadores e empregados. Isso. Os empregados têm participado? Porque eles têm uma grande representação e se demonstrar interesse num órgão como esse, de lá ter um representante, levar suas reivindicações, sua posição frente ao que deseja para o desenvolvimento regional, seria um canal aberto à disposição. Tem participado, mas tem participado menos até que os empregadores. Ótimo, né? Ótimo não, ruim, mas que ótimo que você está trazendo essa informação. Mas nós temos a participação, nós temos a participação nós temos a participação dos estudantes, então, que é também aquele que está entrando no processo agora, o nosso diretório de estudantes também tem participado, das discussões e de temas que para eles são relevantes. Bem, agora já deu para entender que o CODEVAT é que tem a incumbência de fazer a consulta popular, que nós vamos adentrar mais adiante, ok? Bem, antes de adentrar na consulta popular e orçamento participativo são uma espécie de sinônimo? Isso, são. Já teve nomes diferentes, consulta popular, orçamento participativo, participação popular e cidadã, que no fundo querem dizer a mesma coisa em se tratando de um processo que o Estado do Rio Grande do Sul construiu, tá? E eu acho que isso é importante, né? É um processo único do Estado do Rio Grande do Sul. Não conhecemos outros no Brasil que um Estado faça, né? Porque tem municípios que fazem isso, e que está no Brasil. Tanto que este processo de consulta popular foi premiado pela ONU há 3 anos atrás, num evento internacional, porque ele é um processo único e reconhecido nacionalmente e mundialmente. O que é isto, né? É um processo de consulta à população de parte do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul, e isso existe lei, né? Então legalmente instituído, disponibiliza para consulta à população de parte do seu orçamento. E já tem 18 anos que nós fazemos isso no Estado do Rio Grande do Sul. 18. Você falou 1991 iniciou lá, 94 foi transformado em lei. Os conselhos. A consulta é do final da década de 90. De 90. Isso. Tá? Então, a consulta é ali de 99, né? 99 é o primeiro ano da consulta. 98, 99.
Tá? Então, ela é do final da década de 90. Os conselhos são antes, a consulta é do final da década de 90. Pois bem, orçamento participativo. Você sabe que eu acho que há uma grande crise de representação no país, ética, mas muito de representação. Nós temos que, enfim, todo mundo diz aí, temos que reorganizar o sistema político do país, enfim, tá. Me parece que do que tem de novidade modernamente, que eu digo, do século passado para cá, de novidade na questão da representação política das comunidades, dos cidadãos, na antiga Grécia nós tínhamos uma espécie de democracia direta. As pessoas iam para a praça, nas cidades-estados, e lá se reuniam numa grande assembleia e decidiam o que fazer, onde aplicar os recursos públicos, quais as obras prioritárias, enfim. Esse seria o ideal, seria o sonho, a participação direta, a democracia direta, as pessoas irem à praça e decidir. Mas hoje a gente sabe que é impossível. Há um número tão grande de habitantes, nós aqui, só eleitores em Lajeado, 57 mil, quase 58 mil eleitores. É impossível reunir num estádio 57, e chegar num consenso, obviamente. Bem, então me parece que o orçamento participativo é o que tem de novidade na questão da estrutura democrática dos estados modernos. Começou no Rio Grande do Sul com muita força no governo Livre, me parece que você vai me corrigir, e depois, quando o Livre chega ao governo, ele tenta implantar um modelo, certo? Mas parece que antes, até no governo Brito, para se fazer justiça, começou alguma coisa. Bem, esse orçamento participativo do Livre, eu tive a oportunidade de ir em assembleias. Portanto, difere desse. A gente ia numa assembleia e lá nós votávamos em 3 cédulas. 3 cédulas. Uma, nós votávamos em 3 grandes temas, onde que a gente gostaria que o Estado priorizasse investimentos. Sim. Uma segunda cédula, onde que a gente votava nas obras ou os serviços que nós gostaríamos que o Estado realizasse aqui, que nos afetasse diretamente. Eu quero uma escola nova, eu quero um ginásio, eu quero que asfalte a rua, eu quero que me dê um serviço de saúde mais adequado aqui no meu bairro. Bem, e uma terceira cédula onde que nós votávamos delegados, representantes para o grande conselhão do Estado. Essa era a forma da época do orçamento participativo. Passou o governo Livre, os governos posteriores, ao meu ver, talvez equivocadamente, foram paulatinamente diminuindo essa forma de representação de que a gente ia numa assembleia. Eu fui vários aqui no São Cristóvão, Salão Paroquial, por exemplo, e que me parece que modificou a forma de representação. E por isso que eu quero entender como é hoje. Hoje é através dos Coredes, é isso? Isso, mas assim, eu acho que tem muita coisa que aproxima e algumas questões que diferenciam. Tu me permite, Cíntia? Nós chegamos ao final do primeiro bloco, então agora, ao iniciar o segundo bloco, nós vamos retomar isso e vamos entender como é hoje essa forma de orçamento participativo. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, hoje tratando sobre o tema Consulta Popular. E contamos com a presença de Cíntia Agostini, presidente do CODEVAT, e Marcelo Brandoli, gerente regional da Emater. Marcelo, no início do programa eu eu disse teu nome com acento no I, Brandoli, mas não é Brandoli, né? Descendente de italiano, ok. Isso. Bem, a Emater tem um papel nesse processo, e antes da gente ingressar no papel da Emater na questão da realização do orçamento participativo ou consulta popular, a consulta vai levar a demandas, a consulta me parece que é identificar, através da participação da popular, quais são as suas demandas que desejam para que seja realizado no orçamento do ano seguinte. Bem, depois nós vamos chegar aí na matéria. Vamos voltar ao tema que nós estávamos iniciando no bloco anterior, que eu havia referido um pouco da história lá, que iniciou no governo no governo Livre, desculpa, e do orçamento participativo, e os governos posteriores modificaram o processo. Como é hoje? Na verdade, o que acontece, né? O orçamento participativo nasce em alguns municípios e fundamentalmente ganha toda a força que ele tem ainda hoje na Prefeitura de Porto Alegre. E o Estado institui a consulta popular neste final da década de 90 no governo Brito. Quando o governador Olívio assume, ele assume para o Estado o orçamento participativo. Eles diferem em alguns aspectos, mas eles mais se assemelham do que diferem.
tá? Porque o que acontece? Como é feito historicamente o processo de construção da consulta popular? Você chama para uma audiência pública regional, participa quem quiser. Então, é a mesma assembleia que se fazia lá atrás, só que talvez não se tenha sempre a dimensão regional. Ela nunca é uma dimensão municipal, a dimensão é regional. Chama-se para uma assembleia pública regional, participa quem quiser, e ali se definem os primeiros critérios da consulta. Critérios no seguinte sentido, a gente sabe que o recurso para o Vale do Taquari é tanto, como é que vocês vão trabalhar esse recurso, em que condições, vão dividir por área, não vão. Esse ano tem algumas particularidades de percentual de votação para a participação do município e assim por diante. Depois disso a gente vai para os municípios. Nesse ano a gente optou por fazer assembleias microrregionais. Nos outros anos nós fizemos assembleias em todos os municípios, que também participa qualquer cidadão que quiser. E lá já tem um caderno de diretrizes dizendo assim, olha, existem alguns programas que são possíveis de serem cumpridos e outros não. Quais estão desses programas prioritários aqui no município? Depois que a gente tiver passado os 36 municípios, e nesse ano especificamente as 6 micro-regiões, a gente retoma para uma assembleia regional e define a cédula de votação, que nesse ano foi de 10 programas. E esta cédula vai à votação da população. E lá a população tem opções de programas e ela vai eleger. Nesse ano especificamente, nos dias 5, 6 e 7 de julho, as pessoas tiveram uma cédula à sua disposição com 10 programas e cada eleitor votava num programa. O que eu estou dizendo que não difere tanto assim? Tem a participação direta de quem quiser, só que o âmbito e a perspectiva da consulta popular e o orçamento participativo também, a participação popular e cidadã do governo do Tarso também era assim, é um âmbito regional. Quem trabalha é o Vale do Taquari, não é uma visão local do município de Lajeado, do município de Estrela e assim por diante. Nós sempre temos que ter uma perspectiva regional de projetos para a região como um todo. Tá? Até porque nós estamos falando de 36 municípios e nós não temos como pensar dentro do recurso que é hoje trabalhado neste contexto em demandas locais. Nós sempre temos que priorizar projetos que têm um âmbito regional, porque senão fica muito difícil na votação, inclusive. Então, pelo que eu entendi, o que difere daquele orçamento participativo lá do governo Olívio, no governo Olívio haviam várias assembleias por municípios. Isso. Eu me lembro que tinha no Castelinho, aqui, nos bairros e tal. Uma participação me parece que... E a população ia. Isso. Eu me lembro que a gente não conseguia nem entrar no salão. Isso. Era até difícil, tinha que ir cedo. Bem, agora tem uma grande assembleia que reuniria em tese todos os municípios, que a população... Tipo, a assembleia é Lajeado, eu moro lá em Forquetinha, eu viria para cá. Isso. Bom, tá bem. E depois vai ter uma lá em Forquetinha depois também. Depois vai ter uma lá. Quando vocês começam esse processo? A gente, neste ano, começou em maio e foi até a votação agora continua. Em julho. Não, terminou agora em julho, né? Sim. A votação, o processo começou em maio, a gente circulou e aí a votação foi em julho. Esse ano foram 2 meses, porque também o processo da participação, né, da maio, consulta... junho e julho. E julho, isso. Ah, sim, começou em maio recente, tá, entendi. O que acontece? Geralmente a gente trabalhava 4 meses no processo, 3 meses. Esse ano ele foi menor, 2 meses e alguma coisa, porque tem um processo eleitoral. Sim, é um ano e aí atípico, tu tem que antecipar muita coisa, porque é um ano atípico. A gente tem que fazer isso antes para daí poder dar conta. O Estado já está organizando o orçamento para o ano que vem, tem um prazo para encaminhar para a Assembleia, Isso, né? Isso tem que estar dentro do orçamento. Pois é, e quando é que ele encaminha? Eu acho que é agosto. Então, quer dizer, está em cima do laço, Não, né? Justamente, foi feito, demandas, foi feito dentro do prazo que era necessário para conseguir encaminhar, acho que é final de agosto, início de setembro, esse orçamento está na Assembleia, né? Então, acaba que se tenha que cumprir isso. Me parece que essa é a grande diferença enquanto mecanismo de participação, que no caso do orçamento participativo, tu ia até o local ou fazia várias assembleias nos locais. A lógica da consulta é uma lógica regional. Bem, Cíntia, não sei se você tem um número, eu não poderia também exigir isso, do percentual do... Você disse que uma parte, eu até anotei aqui, uma parte... O que é a democracia direta? Uma forma de democracia direta? A consulta popular ou o orçamento participativo é uma forma de democracia direta, onde que o cidadão diretamente define a aplicação de parte dos recursos do Estado no orçamento seguinte. Então, parte. Bem... No tempo do Olívio, vamos começar lá porque foi o primeiro que tentou implantar isso, né? Que percentual do orçamento do Estado
ficava para a população diretamente decidir a sua aplicação? Eu posso falar do Vale do Taquari, que eu Sim, tenho um pode pouco ser. mais de proximidade. Ok. Mas assim, ó, pouquíssimo do que foi decidido lá naquele orçamento participativo, porque entrou dentro da dinâmica desses orçamentos da consulta, foi efetivamente cumprido. Sim, isso é outra coisa. Depois eu quero chegar lá. O que se propunha o Estado na época? Nunca se chegou ao que nós sempre buscamos, que é 2% do orçamento do Estado. Mesmo na época? Mesmo na época. Nós nunca chegamos a isso. Eu não sei dizer os números exatos, mas assim, Tá bem, hoje a gente está trabalhando, a gente chegou a trabalhar em 0,4% do orçamento. Quando diz a gente, o só Estado, o nosso Vale ou não, o Estado? O Estado. Todos os Coredes? Isso. Nós chegamos a trabalhar com 0,4% do orçamento do Estado. Tá. Hoje a gente está falando de 0,1% do orçamento do Estado. Talvez isso que desestimula, será, a população? É uma das questões, porque nós aqui no Vale já chegamos a votar nos últimos anos 7 milhões e este ano nós votamos 1,5 milhão no Vale todo, né? Então, é uma das questões que está envolvida. Tem outras questões, né? Para o nosso telespectador ter ideia, lá em 2009, participaram aqui no Vale do Taquari em torno de 50 mil eleitores. À medida que a gente diminui o recurso para consulta e também não consegue efetivamente cumprir todos os projetos que foram votados, a participação vem se reduzindo. Então, assim, 2009 tinha em torno de 50 mil eleitores, baixou para uns 45 e foi diminuindo, tanto que no ano passado, com 2 milhões de recursos aqui para o Vale do Taquari, teve 14.500 eleitores votando. Este ano, mesmo com 1,5 milhão, nós fechamos os dados faz pouco, nós conseguimos que 18 mil, para ser bem exata, 18.254 eleitores participassem. Aumentou. Isso é 6,67% dos eleitores do Vale participaram. Esse ano teve uma particularidade, podia votar pela internet? Ou no já ano passado podia também. Não, já há mais tempo podia votar pela internet. Tem outras particularidades neste ano, mas a votação pela internet já acontecia. Uma das particularidades é que esse ano foram 3 dias. Sim. E 3 dias tanto pela internet e 2 dias da forma que a gente chama offline, que era a cédula que estava circulando, mas era um aplicativo que circulou nos municípios. Bem, Cíntia, quando eu falo que diminuiu recursos, que o Estado não efetivava, não cumpria, eu não estou dizendo isso para criticar a consulta popular ou a forma de ordenar, porque, como eu disse, eu acho que nós temos que evoluir como sociedade e a geração que vai nos substituir vai ter que encontrar caminhos de uma nova forma de organização do Estado. Qual vai ser, eu não sei, mas eu acho que aqui está uma das grandes saídas para o Estado. Eu sou um que sonho muito com isso, tanto que naquelas assembleias eu ia em todas. Ia lá, debatia, participava, achava maravilhoso aquilo. Nossa, democracia direta, estou aqui. Bem, então eu digo isso porque eu acho que nós temos que dar força para esse tipo de iniciativa e que se há alguns entraves que a gente os supere. Outro entrave que eu acho muito, muito grande contra a consulta popular, o orçamento participativo, é que você... significa isso o Estado abrir mão de parte da sua soberania, ou o administrador do Estado, não o Estado. O Estado não abre. O administrador transitório, porque são transitórios, tem eleições periódicas, eles saem ou permanecem. Bem, então é uma forma de abrir mão de poder. E isso ninguém gosta. E eu me lembro que naquele orçamento participativo lá que iniciou, paulatinamente, os deputados, os representantes da democracia indireta, que é representativa, não gostavam, porque eles lhe retirava poder. E a população, num primeiro momento, aderiu, porque ela dizia, puxa, eu vou agora lá pedir o que eu quero diretamente para o gestor, e não através do meu deputado, enfim, bem. Então, é isso que eu quero deixar claro. Mas o lá está dizendo contra. Não, ao contrário, eu acho que nós temos que aprimorar e é uma das grandes saídas para a organização futura do Estado. E fica aí as gerações. Eu gostaria que as gerações novas se interessassem por isso. Eu não tenho dúvida disso. Historicamente, a consulta popular consegue pagar metade dos recursos que são votados. Metade. Isso que eu queria chegar agora. Pois bem, do que é definido historicamente 50%, ou seja, 50%. Dos 2 milhões prometidos no ano passado, só veio. Na verdade, do ano passado para esse ano ainda está acontecendo. Sim, desculpe, é verdade. Mas, historicamente, metade dos recursos efetivamente vieram. E aí tem vários motivos,
tá? Vários motivos que levam a isto. Mas este é um dado e nós todos conhecemos. Do ano passado para esse ano, nós reduzimos o recurso de novo na consulta com um compromisso de que nós temos que cumprir, porque senão a gente perde credibilidade. Tá bem. Sem dúvida. Vamos retornar a isso, porque nós já esgotamos o tempo desse bloco, então o programa Entre Linhas vai a um intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, hoje tratando sobre o tema consulta popular. E contamos com a presença de Cíntia Agostini, presidente do CODEVAT, e Marcelo Brandoli, gerente regional da Emater. Bem, Cíntia, a gente viu que há um certo desestímulo da população em razão daquilo que a gente disse no bloco anterior. Mas, certamente, algum resultado trouxe para o Vale. Tem algum? Tem, sem dúvida nenhuma, né? De 2008 para cá foram quase 17 milhões investidos no Vale, de projetos que a população decidiu onde investir. Sejam eles projetos na área da segurança, da saúde, da educação, que são os serviços públicos, né? Que as necessidades que as pessoas mais identificam, mas também são projetos que a nossa Univates fez. O projeto de sistema de alerta de enchentes desenvolvido aqui é recurso da consulta popular. E veio o dinheiro? Sim, foi desenvolvido e a gente teve vários resultados positivos. Projetos que nós desenvolvemos junto ao APL, projetos na área do turismo. O que é APL? Arranjo produtivo local. Sim. Nós temos um arranjo produtivo na área das agroindústrias. Certo. Aí entra em matéria que nós vamos ver. Isso. Okay. Projetos diretamente no desenvolvimento rural, que aí o Marcelo tem toda a condição de discutir aqui com o nosso telespectador, na cadeia leiteira, na irrigação, nas nossas agroindústrias, são recursos que vieram da consulta popular. Mas para além deste recurso, a participação que você fala, ela é pedagógica, enquanto processo das pessoas participarem diretamente e dizer, eu quero que seja investido em tal área. Eu sinto a necessidade de demonstrar que é isto que nós queremos, é nisto que nós precisamos. E a população tem esse direito, e aqui no Rio Grande do Sul tem uma forma de fazer, que é a consulta popular. Existem outras formas, de outros jeitos, mas aqui nós temos. Então, é pedagógico, é do processo de participação, e eu também não tenho dúvida de que esta é uma das formas de nós melhorarmos enquanto sociedade, de nós evoluirmos enquanto sociedade. E também pelo fato de nós regionalizarmos recursos, que se não houvesse processo da consulta, talvez eles teriam outras formas de distribuição de recursos no estado todo, que não atingiriam todas as regiões do estado. A divisão dos recursos da consulta popular, ela é feita considerando o quê? A população das regiões e o IDESE, que é o Indicador de Desenvolvimento Socioeconômico. Regiões mais deprimidas recebem mais recurso. É uma divisão muito mais do que justa. Isso é observado? Sim, é observado. Mesmo na consulta popular? Sim, é observado. Em todas as nossas dinâmicas regionais de recursos é observado isso. Então, esses são aspectos fundamentais do processo da participação, da divisão de recurso, que para nós é pensar a região como região nas suas condições. E me parece, Cíntia, que é uma grande ferramenta que tem o gestor público estadual para identificar as demandas que a população precisa. Sim. Eu acho que só isso. Sim. Imagina que pesquisa é essa. Sim. Não é nenhuma pesquisa, a contrata lá, a empresa estava lá e vê que o povo quer segurança, educação, saúde. Não. Diz qual é a demanda. Nós queremos segurança, mas queremos isso. Queremos câmeras, queremos mais efetivo. Lá no campo. Nós temos uma bacia leiteira, nós queremos um projeto para nós, enfim, é isso. Há uma identificação. Só isso eu acho que já valeria os COREDs, já valeria. Mas, enfim, ainda se pode canalizar alguns recursos. O que foi definido neste 2016? Nesse ano, os 18.250 eleitores votaram, os 10 projetos tiveram votos, mas são... 18.254 eleitores. Olha só, eu recebi os números também aqui, Isso. Esses eleitores votaram, os 10 programas tiveram votos, mas os 3 que vão ser eleitos e receber recurso no ano que vem. O projeto da saúde, que atende os nossos hospitais regionais, e que com mais de 6 mil votos ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar, com quase 5 mil votos, o projeto da cadeia leiteira,
que vai ser desenvolvido através da nossa Emater. Certo. E, em terceiro lugar, o projeto de formação e qualificação dos nossos professores. São os 3 projetos que vão receber recurso no orçamento de 2017, 500 mil para cada um destes projetos. Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta agora que me ocorreu aqui, uma curiosidade. Tu sente, como presidente de todo esse processo, né, que está em cargo da CODEVAT, você é presidente, que para se chegar neste resultado, da escolha desses 3 temas vencedores, de que forma ele ocorreu? Houve lobby? Houve uma atividade mais forte daquele setor, do outro? De que forma? Como eles fazem? Não diria que é lobby, é mobilização. Não é lobby. O lobby pode ter um significado altamente positivo. Isso. E às vezes pejorativo. Mas não é o lobby aquele de, inclusive, indicar e tal. É mobilização mesmo. É mobilização lá no município, quando senta, para falar especificamente da cadeia leiteira, né? Senta o secretário da Agricultura, o representante da Emater, o Conselho Municipal de Desenvolvimento. É nesse projeto que nós precisamos de recurso. Então, nós vamos buscar e vamos estimular e nós vamos buscar voto para isso. Então, ele é fruto da mobilização das pessoas e que consegue convencer na sua comunidade, dizer assim, vamos votar na cadeia leiteira, e as pessoas votam porque sabem e porque percebem da necessidade. No caso dos hospitais e obviamente, da saúde, a votação online, que é pela internet, ela tem menos interferência, porque tu vai lá, senta no teu computador e vota. A saúde, ela é muito perceptível, todos percebem ela como necessária. Então, independentemente da mobilização, ela já faz votos. E ela tem mobilização, sim, porque são setores que precisam, né, de investimentos, e todos nós conhecemos a situação atual da saúde. A saúde, historicamente, faz uma boa votação em todas as regiões do estado, e na nossa não é diferente. Então, é fruto muito da mobilização daqueles que estão envolvidos no processo. Tá? E também, quando a gente olha a votação pela internet, que daí ela tem menos disso, porque ela tem menos relação, a pessoa, né, tá na sua casa, vota, etc e tal, nota-se que as pessoas votam prioritariamente naquilo que lhes é mais sensível, as áreas que para mais elas afetam, próximo, que sente necessidade. E que ela sente necessidade. Né? Por mais que, às vezes, nós imaginamos assim, precisaria de investimento na área do turismo, que teve uma boa votação, o próprio arranjo produtivo, teve um projeto aqui da Univates também para inovação tecnológica na área da agricultura, são projetos que têm menos apelo quando a gente fala de saúde, segurança e educação. Né? Segurança nem estava nesse processo desse ano. Tá? Por que ele ficou excluído de segurança? Porque ele não foi levado à Assembleia ou ele não surgiu na Assembleia? Na verdade, o governo do Estado não o levou para o processo esse ano. O Estado já... Algumas diretrizes do próprio Estado repassa. Então, não surge aqui na base? Isto não. Tem umas diretrizes. Isso não é bom para o processo? Não sei, é a minha opinião. Tanto que para o ano que vem, ele já muda. E o que é o ano que vem? Para mim, aliás, para nós todos do CODEVAT, o nosso sonho de consumo talvez esteja no que nós vamos começar a fazer o ano que vem. Nós estamos fazendo planejamento estratégico esse ano. Nós vamos fazer um rol de projetos, que é a nossa carteira de projetos. A consulta popular tem que ser reflexo destes. Então, se nós estamos dizendo que a nossa prioridade é lá um projeto na área de inovação tecnológica, os recursos da consulta popular têm que trabalhar com essa perspectiva. Se nós estamos dizendo lá que a segurança é prioridade, a consulta tem que trabalhar com essa perspectiva. Então, a partir do ano que vem, a consulta popular vai ser parte da forma de nós implementarmos o planejamento que nós estamos discutindo esse ano. Mas daí não é uma forma de dirigir a vontade da população? Mas o planejamento de 15 anos, o que nós queremos para o Vale, é a população que está decidindo. Porque ele é um planejamento participativo, nós estamos indo em todos os municípios, nós vamos fazer reunião de todas as comissões setoriais. Essa carteira de projetos, quem vai fazer é a própria região. Ou seja, a legitimidade de elaborar as prioridades está nisso. É participativo e é plural. Todos têm direito a participar. Tanto que nós criamos um link no nosso site dizendo isso. Se você não foi numa reunião municipal, não tem condições de ir, não quer ir, tem lá. O que você acha que é problema, o que você acha que a gente tem de bom e o que você sugeriria de projeto. Isso vai ser considerado no nosso planejamento. Daí se definiram 3 áreas. 3 grandes programas. Programas. O programa já? Se votou no programa? No programa, porque agora nós vamos ter os municípios que vão ser os beneficiários, eles vão fazer projetos dentro desse programa. Programa da cadeia leiteira. Agora ele vai fazer um projeto, se ele vai receber recurso para equipamento, se ele vai receber recurso para insumo ou assim por diante.
Pois é, eu tenho uma tabela aqui que eu recebi, na verdade, eu gostaria de ter estudado, mas vocês terminaram, parece... Foi agora. Recente, então eu estou desculpado, porque eu recebi há poucos minutos, na verdade. E eu gostaria de dissecar mais, mas como eu não estou entendendo bem os números aqui, afinal, são muitos números, eu posso questionar quem entende, né? Para me entender um pouquinho mais. Pois bem, foram 3 grandes programas. E esses programas, eles serão executados, certamente, em municípios específicos. O que ocorre? Este ano, diferentemente dos outros anos, tinha critérios de votação. Em municípios de até 10 mil eleitores, pelo menos 6% dos eleitores teriam que ter votado, senão o município não recebe. Então, alguns não se classificaram porque não tiveram esta votação. Municípios de 10 a 40 mil eleitores era 5%, e acima de 40 mil até 80 eram 4% dos eleitores teriam que ter votado. Tá? Além disso, esse é um critério já que desclassifica ou classifica. O segundo 6 critério... é o corte. 6 Abaixo é o corte. 6 está fora. No caso de municípios até 10 mil eleitores. Até 10 mil, ok. Isso, 10 mil a 40 é 4, é 5 o corte, e acima disso é 4. Além disso, se eu não tiver tido pelo menos 1,5% dos votos naquele programa, também eu não sou classificado. Na cédula aparece o voto no programa específico. No programa específico. Ok, tá. Então, o que acontece? Isso mostra também se é prioritário ou não para ti. Nesse caso dos 3 aprovados, tá? Especificamente onde é que vai ser investido o recurso, que é a sua pergunta. No caso da saúde, vão ser em 4 hospitais. Certo. Hospital de Encantado, de Estrela, de Roca Salles e de Arroio do Meio, que foi os que conseguiram passar nos critérios classificatórios. Entendi. E que tem abrangência regional. Entendi. No caso da cadeia leiteira, são 12 municípios. Ok. E aí o município lá vai identificar os produtores beneficiários. Ok. Tá? E no caso da educação, são 8 municípios. As escolas estaduais e os professores dessas escolas de 8 municípios, que passaram nesses critérios de classificação. Ok, muito legal. Eu estou vendo aqui, numa tabela que eu recebi, municípios com até 10 mil eleitores, teria que o corte é no 6%. Isso. Né? Aqui eu vejo o doutor Ricardo, 37,39%. Isso. Claro, 1.947 eleitores, 728 votaram, mas o percentual é muito expressivo. Muito. Marquês de Souza, 3.415 eleitores. Aqui os eleitores são os eleitores agora do Tribunal mesmo. Eleitoral. Isso não é a população geral, não, é o eleitor, tá. Título eleitoral. Atualizado agora. Olha aí, ó, 1.090, 31,92%, praticamente 32% da população foi votar. Sim. É um belo percentual. Sim. Bem, nós, de novo, chegamos ao final de mais um bloco, isso é muito bom, porque o programa está bom, e vamos retornar e vamos ouvir a voz de Marcelo Brandoli, que na verdade fica ao encargo do nosso gerente regional da Emater, a implementação dos programas afetada a área onde que atua a Emater. Bem, vamos a mais um intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Estamos tratando hoje sobre o tema Consulta Popular e contamos com a presença de Cíntia Agostini, presidente do CODEVAT, e Marcelo Brandoli, gerente regional da Emater. Bem, Marcelo, como é que é a sua voz? Isso. Brincadeirinha aqui. Prazer estar aqui no programa Entre Linhas. A Emater faz parte do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, né? Dizer que a Emater, a sede do regional é aqui em Lajeado. Ele contempla 2 COREDs, o CORED do Vale do Caí, com 19 municípios, e o CODEVAT, com 36 municípios, né? A sua área são 55 COREDs. Isso. É mesmo? O CORED do Vale do Taquari e o do Caí, são 55 municípios. E a sede é aqui? A sede é em Lajeado. Diz uma coisa, Marcelo, e os outros municípios, todos têm pelo menos, representante da Emater? Como está? A Emater, ela participa quase de toda a consulta popular, né? Desde o início, porque sempre tem projetos contemplados na questão da agricultura, né? O Rio Grande do Sul ele tem a vocação agricultura, agropecuária, agronegócio, né? Então sempre o eleitor, né? Ele se identifica na cédula eleitoral, né? E vota, e nós então sempre fizemos partes, né? Mas a Emater, então o Rio Grande do Sul hoje tem 497
municípios e nós temos em 495, né? Puxa. Então, só perdemos para o Correio. Puxa, mesmo, então, né? essa parte que nós conseguimos participar em todas as consultas deve ser isso que nós estamos em todo município. Pelo menos tem um ou dois, né, colegas extensionistas rurais nesses municípios. Pois bem, quando você diz assim que a Emater participa, ela participa na execução dos projetos ou na elaboração dos projetos? A Emater participa de dois jeitos, né? Na elaboração e na execução. Primeiro, ela participa mobilizando colegas extensionistas, agricultores, para participar da consulta popular, né? Nas discussões nas micro-regiões, junto com o que a Cíntia falou, com o secretário da Agricultura, com o Conselho Municipal de Desenvolvimento, com o prefeito, com a Secretaria da Agricultura, né? Mobilizamos, olha, o nosso município, nós gostaríamos que o recurso na agricultura fosse aplicado nisso, né? Tá. E numa escala maior, né? Então, a composição de todos esses municípios, né? Dá uma visão do todos e nós mobilizamos agricultores a participar. Então, né? Vote nesse projeto, né? A explicação do recurso, como vem, como vai ser aplicado, os documentos, os beneficiários. Então, assim que a Emater participa, né? E no planejamento estratégico do CODEVAT, né? Então, nós seguimos bastante a orientação aqui do CODEVAT, né? Então, os estratégicos. O que é estratégico para o CODEVAT, né? Ele já tem uma discussão, uma base. Nós não vamos sair inventando a roda. Então, nós seguimos como visão a base que vem dos municípios, dos conselhos, o CODEVAT. Então, as nossas estratégias, nossos programas, e isso é levado para a SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, que é o secretário Tarcísio Mineto, né, no qual a Emater é uma conveniada, né? Então, também, isso, juntando de todos os COREDs, né, tem uma visão também para o Estado e para a Emater na área agropecuária, né? Olha, Cíntia, eu fico imaginando o seguinte, quem mais tem competência e conhecimento para entender quais são as demandas do meio rural, se não os membros da Emater? Eles estão no dia a dia lá, isso. Ou os instrutores de fumo, que passam também, né? Isso. Passa. Via de regra, os instrutores de fumo se elegem prefeitos dos municípios, de tão conhecidos que ficam. E os membros da Emater também, porque eles vão lá, entram nas propriedades, nas residências, sabe as demandas. Bem isso falado, porque assim, ó, antes de ser gerente eu era supervisor, mas antes de ser supervisor eu era extensionista de campo. Pronto, tá aí. Eu morava, vamos dizer, no município Roque Gonzalez. Ok. Alguém chegava a me procurar, não procurava Marcelo Brando. Aonde que mora o Marcelo da Emater, né? Porque a gente está em todas as comunidades. Mas a importância da consulta popular, né, é essa questão de visão e de estratégia, né? Então, nós olhamos muito bem para onde a região quer, a visão do que ela quer ser. E os resultados, né? Então, só de 2014 a 2015, nós elaboramos 137 projetos, isso tanto no CODEVAT como no CODEVARC, né? Em torno de 1.500.000 de projetos, né? Sendo que esses projetos, 80% é fundo perdido para o agricultor, né? Então, opa, interessante. Ele, por exemplo... Claro, se veio da consulta. A questão, assim, por exemplo, uma agroindústria, né? Uma agroindústria que é financiada R$50 mil, no caso da agroindústria, ele vai pagar 10 mil reais dividido em 5 anos, né? E zero de juros. Então, para o agricultor é muito importante. Por isso a participação, Cíntia, não é maior da agricultura, embora o percentual na população é menor, devido à internet, né? E algumas diretrizes, a gente está aprendendo assim que na consulta passada, né, apareceu muito melhoria de redes, né, elétricas, então ainda falta alguns lugares para produzir o leite, né, para a qualidade do leite, a telefonia, né, a internet, então, a partir de todos também a votação seria maior. E na questão um outro resultado muito importante, né, que sempre tem dos regionais, sempre existe uma disputa, né, entre o regional de Caxias do Sul e o regional de Lajeado, né, na questão das agroindústrias familiares, né. Tem a Serra lá, tem várias agroindústrias familiares. E aqui também, se você for, cada exposição que for tem agroindústria, né, e em todos os municípios pode ver que aparece. E devido à consulta popular e os recursos que vieram para a consulta popular, hoje o regional que mais tem agroindústria legalizada é o regional de Lajeado. Isso tem a ver com a demandas atendidas isso, e pela votadas
Na consulta. Na consulta As popular. agroindústrias têm... Interessante, eu não sabia. Muito legal isso. Na verdade, talvez esse é um dos nossos projetos, que é a Menina dos Olhos, né? Porque é um projeto que a gente começou a votar lá em 2010, 2011, e a gente investiu em mais de 100 agroindústrias no Vale do Taquari, que tiveram que se legalizar, que tiveram que se organizar, receber um pouco de recurso e avançar. O selo, né? E isso, assim, ó, é geração de emprego e renda, certeza. continuidade. Com certeza. Um pouquinho de dinheiro, a gente tem um bom resultado. E uma outra questão, assim, da questão dos recursos, né, que apareceu, sempre aparece, é a bovinocultura de leite, né? Por que a bovinocultura de leite aqui? Porque aqui, numa região do país, do estado que mais tem industrialização do leite, é aqui. Tem a Lanquiru, né? Tem a Lactalis, né, que invasa o leite, né? Nessa região. Então, sempre aparece a bovinocultura de leite. E esses recursos vêm para implantar pastagens, né, para o gado pastar, a questão da qualidade do leite, então, equipamentos para ordenhadeiras, resfriador para melhorar. E isso aqui não vem por acaso, né? Então, a questão assim que hoje nós temos Westfália, né, Teutônia e Estrela como um expoente na questão do leite, né? Do leite, é uma das maiores bacias do estado do Rio Grande do Sul. Não é a maior bacia. Uma das maiores. Isso. Mas a questão em percentual, por exemplo, pegar o que é produzido em Westfália e dividir pela área, é a primeira do Brasil. Estrela, o que é produzido em Estrela na produção de leite e dividir por área é a 8ª. E Teutônia, né, que é produzido por área, é o 12º. Então, isso aí... 12º? Do Brasil, né? Westfália é o primeiro. Então, assim, ó, são resultados. E esse recurso vai para quem? Para o agricultor familiar. 97% dos produtores de leite são agricultores familiares. E esse recurso, né, assim a gente falou, são R$500 mil. Parece pouco, mas para o agricultor é muito importante. Então, um projeto de 10 mil, né, ou 50 mil, por exemplo, 10 mil hoje você faz 13 hectares de pastagem, né? Um pouquinho mais, 30 mil você compra um equipamento de ordenha, né? Então, mas daí esse recurso vem... sem contrapartida, quer dizer, o agricultor recebe, isso. Não é nem financiamento, vem a fundo perdido. 80%. 80%. 20% daí ele tem que pagar. E como vocês definem quais agricultores vão receber o recurso, já que ele é meio escasso? Aí o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, né, que faz... o Conselho aí dos municípios, né, que foram contemplados na consulta, que tem o sindicato, a Emater, prefeitura e vários representantes da comunidade, eles têm uma reunião específica que eles definem. Ó, aquele lá tem mais necessidade. Isso, aquele lá já está melhor, já está se virando. Então há um critério também obviamente, de justiça e de necessidade. Isso. Então, assim, a parte social, além da econômica, a parte social também é muito importante na consulta popular, né? E nós, da Emater, vivemos isso aí, né? Que a Cíntia convidou, né? Nós agradecemos, porque nós temos totalmente envolvidos já vários... E a questão, então, da elaboração do projeto, execução, implantação, é com nós. Mas só que o Conselho fiscaliza nós. Por que não vem o recurso, né? Como é que é essa prestação de conta? Então, nós somos bem fiscalizados, né? Então, e essa é uma forma de avanço, né? Já pensou se todos os recursos fossem assim? Cada bairro, cada um dissesse, não, mas por que não aplicou? E isso aqui, pelo Conselho, nós... Então, o município, às vezes, né, Cíntia? O agricultor fala com o prefeito fala com o secretário fala com a Cíntia, bate onde? Nos projetos... Marcelo, como que é isso? Como que é isso? Marcelo, hoje, julho de 2016, vocês estão executando algum programa de consulta popular anterior? De exercício Sim, anterior? na parte a Cíntia falou, na parte da 50% é aplicado, né? Então, assim, a parte de pastagem, ele... Tá, e do concretamente, o que estão fazendo? Concretamente. O que hoje, o que a Emater está fazendo? Lá tem um agricultor, ele quer elaborar 2, 3 hectares, plantar de pastagem, vocês vão lá, indicam que tem que fazer isso, adubo tal, e tanto desse adubo é pago pelo programa, uma coisa assim, estou imaginando? Isso, não só isso, a gente vai lá, né, faz análise do solo, conversa com a família, né, tem um plano de gestão com ele, né, por que o senhor quer aplicar isso? Não é simplesmente aquele dinheiro, né? Então, assim, depois não fica só nisso, né? Nós ficamos assim, então, para o produtor do leite, né, que tem a qualidade do leite, então, assim, então entra um programa mais amplo, né? Além da assistência técnica, elaboração do produto,
alguns agricultores necessita fazer uma capacitação. Daí nós temos centro de treinamento de agricultores em Teutônio. Ótimo. Então, Perfeito. nessa parte. Que bom. Infelizmente, o programa tem um tempo e quando fica quente, bom aí, que a gente podia... Claro, aqui nós estamos já vendo a prática, como se realiza, e nos blocos anteriores a gente viu a história da consulta popular, começou com o orçamento participativo, enfim, a gente viu como está sendo realizado hoje e a gente viu que tem toda uma estrutura enorme que eu desconhecia, certamente boa parte da população desconhece. E que se conhecesse iria... Mas eu vi que nós temos um grande, não é nem cabo eleitoral, um capitão eleitoral que é a Emater, e que importante que leva isso lá para o nosso agricultor, até para que ele abra os olhos e veja que ele pode ser também sujeito da construção, e dentro do desenvolvimento dentro do processo, né? Então, assim, nós sempre tivemos um processo do participativo, então... Perfeito. Nossa... Então, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. E hoje nós tratamos, então, sobre o tema Consulta Popular e contamos com a presença de Cíntia Agostini, presidente do CODEVAT, e Marcelo Brandoli, gerente regional da Emater. Eu quero dizer a quem está nos vendo e ouvindo que você pode rever este e outros programas Entre Linha no youtube.com/TV Univates. Tenham uma boa noite e muito obrigado por estar conosco até esse momento e até o próximo programa.